Por esse tempo, só restava ali naquela zona o cangaceiro Calais e sua amásia Delmira. O coiteiro Tontonho Preá, sabendo que por ali só restava esse casal, ficou com medo porque a qualquer hora ou menor descuido, a polícia podia descobrir tudo e ele ia acabar pagando o pato, como já ocorrera com outros coiteiros, que foram castigados e até mesmo mortos. E tais fatos eram de seu conhecimento. Temendo ser denunciado como coiteiro, ele procurou o Belo Cardoso Moraes, que era o chefe de um grupo de civis que, empunhando armas, perseguiam os cangaceiros ali na região. Elementos esses armados e municiados com recursos financiados do próprio Belo Cardoso Moraes. Quando se espalhava a notícia de que o grupo de Lampião ou de qualquer outro comandante de grupo cangaceiro passava pela região, Belo Cardoso Moraes reunia seus companheiros e partia em perseguição dos bandoleiros. Quando Tontonho Preá foi conversar com Belo Cardoso, ele disse o seguinte: seu Belo, o senhor sabe que quem mora aqui por esses mato bruto, nessas caatingas esquecidas pelo governo, muitas das vezes, até contra a vontade da criatura, acaba fazendo o que não quer. Belo ouviu em silêncio até onde Tonton ia chegar com aquela sua conversa. O coiteiro continuou a falar, buscando coragem para confessar seu segredo. Então, como ia lhe dizendo, uns cabas de Lampião me pegaram certa vez e prometeram que matava eu e a minha família inteirinha se eu não atendesse os pedidos deles e fazer compras na feira e entregar tudo certinho como eles determinassem. Eu tive que fazer um gosto deles. Seu Belo, agora como o senhor sabe, Lampião e uns cabras dele estão para os outros cantos, bem longe daqui. Por aqui só tá Calais e a rapariga dele, que atende pelo nome de Delmira. E ele fez um pedido para que eu fizesse compra na feira de Santa Rosa de Lima. E que quando eu trouxesse as mercadorias para o ponto que ele determinou, era para dar um sinal que ele vinha apanhar as mercadorias. Bela escutou a conversa até o fim e depois disse: Totonho, tem um jeito de você escapar dessa arataca em que você entrou. Só tem uma maneira. Que maneira, seu Belo? Perguntou o coiteiro. É você fazer as compras, levar no ponto marcado. Fez uma pausa e depois continuou. E nós ir junto. Tontonho pensou um pouco. Se as coisas não saíssem bem, ele poderia se considerar morto. Mas também não via outra alternativa para seu caso. E concordou. Contou como seria o aviso quando chegasse com as compras. Falou onde deveria ser entregue o pedido de Calais e o dia marcado. Combinou com Belo Cardoso Moraes como deveria agir ele, o delator e Belo Cardoso com seus auxiliares. É bem verdade que essa parte do plano foi estabelecida por Belo e o coiteiro traidor teve que concordar com todos os pontos ditados. Primeiro, ele ordenou que Totonho fizesse tudo como havia combinado com Calais. Segundo, quando fosse o momento de fazer a entrega das compras, ele, Belo Cardoso, iria junto até o local marcado pelo cangaceiro. Assim foi feito. Quando chegou o dia de entregar as encomendas, seguiram para o ponto combinado. Tontonho Preá e Belo Cardoso, além de um outro elemento, por nome de Júlio, que era um sujeito de inteira confiança de Belo.
Ainda era madrugada quando montaram os animais e iniciaram a jornada. Viajaram pela Caatinga com todo cuidado, procurando não serem vistos, silenciosos para não serem percebidos. Quando chegaram perto da árvore que Calais determinara como local que seria deixado as compras, Belo Cardoso e Júlio tomaram posição escondidos, porém tendo ampla visão do espaço onde ficaria o saco com a feira para o cangaceiro. Só então Tontonho Preá fez o sinal combinado. Ele pegou uma pedra e bateu forte no tronco da árvore. Foram 3 pancadas que ecoaram no silêncio da manhã ensolarada. Tontonho tinha ordem do cangaceiro de dar 3 pancadas e afastar-se do lugar. Precauções necessárias a quem levava aquela vida perigosa e cheio de riscos mortais. Ele assim o fez. Afastou-se com o coração aos pulos, pois se a tocaia não desse certo, sua vida não valeria um níquel. Não demorou e o casal apareceu para apanhar as coisas. O cangaceiro inclinou o corpo e estendeu a mão ao saco de compras. Nisso, estrondou o tiro disparado por Belo Cardoso. Calais foi atingido levemente na mão e, acompanhando o som do disparo, como se fosse uma continuação do mesmo, deu um salto doido em direção ao mato fechado da Caatinga. 2 ou 3 segundos estava invisível aos tocaeiros, que não tiveram oportunidade para novos tiros. A mulher não teve a mesma sorte. Apavorou-se com o tiro e ficou estática por alguns segundos. O alvo fixo e fácil de ser acertado. O tiro de Júlio, à altura do abdômen, derrubou Delmira no chão quente. Belo Cardoso e Júlio aproximaram-se com cautela e pouco depois chegou também Tontonho Preá. Examinaram a mulher, que ainda estava viva. O coiteiro trouxe um dos animais em que havia viajado e colocaram Delmira sobre o mesmo. Seguiram para Santa Rosa de Lima e de lá mandaram uma pessoa buscar o doutor Antônio Gonçalves na cidade de Bonfim. O médico veio, examinou o ferimento e viu que não havia mais possibilidade de salvação. Delmira faleceu e foi enterrada ali mesmo, em Santa Rosa de Lima, na Bahia.